Olá, eu sou Lilian Alves. E eu sou Thomas Maier. Está no ar o Tela 1 desta terça-feira, dia 17 de maio de 2011. Confira os destaques dessa edição. No quadro Atualidades, Rodolfo Maia entrevista a vereadora Renata Bueno. Uma reportagem sobre os males do cigarro. Como fica a previsão do tempo para amanhã em Curitiba e no litoral. Essas e outras notícias agora no Tela 1. O número de casos confirmados de dengue no estado do Paraná subiu para 12% nesta última semana. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira no Boletim da Dengue pelo governo do estado. Agora são 19.942 casos em 2011. Dos 399 municípios do estado do Paraná, 306 já apresentaram alguma suspeita da doença. A Secretaria de Estado de Saúde informou que em 21 cidades o índice de doença é elevado. A quinta edição do quadro Atualidades traz uma entrevista com a vereadora Renata Bueno. Ela vai falar sobre a polêmica com a empresa VC Consultorias. Olá, o quadro Atualidades está de volta. Nessa semana eu converso com a vereadora pelo partido PPS, Renata Bueno. Renata, seja bem-vinda aqui aos estúdios. Renata, aos poucos a gente percebe que a Câmara dos Vereadores tem se renovando com mulheres, com jovens. Ainda há um preconceito para esses novos políticos? Rodolfo, boa tarde a todos que nos assistem. Este é o meu primeiro mandato e, como eu, tenho vários colegas que estão sendo vereadores pela primeira vez, exercendo algum tipo de cargo eletivo, né? É claro que ainda precisamos evoluir um pouco mais, mas esse ano, nesta última eleição municipal, que foi em 2008, a gente já teve um avanço bem grande. Nós tivemos aí 18 novos vereadores e de 38, então quase a metade de vereadores novos. É claro que a juventude demonstrando um pouco mais de interesse, as mulheres também, não quer dizer que tenha que ter essas novas figuras, mas acaba mudando um pouco o perfil de atuação dos políticos. Então, existe uma tendência hoje, sem dúvida, está aí a nossa presidente da República, né, de mulheres e jovens sim estarem ocupando cargos, até para poder trazer um pouco os anseios de jovens e mulheres para o poder legislativo. E na sua opinião, esses jovens começam a se dirigir para a política já na universidade? Eu vou contar para você que eu não fui uma que exerci muita política universitária. Pelo contrário, eu sempre fui da política partidária. Desde muito nova, já me filiei ao partido, acompanhava todas as campanhas do meu pai, coordenava programas. E na universidade eu já não era tão ativa, né? Diferente do comum, que normalmente os grandes políticos saem de grêmios estudantis e de movimentos universitários. Então, eu acho que sim, sem dúvida, o momento da universidade é o momento em que os jovens se descobrem, né, e tomam consciência do que é a sociedade, do que pode contribuir, então também manifesta as suas vontades. Acho importante e esse é um momento bem propício para isso. E a Renata foi quem denunciou os abusos cometidos pela VC Consultoria. Renata, como é que funcionaram essas investigações? Qual foi a sua participação nela? A gente começou a notar umas propagandas muito abusivas, né? E muita propaganda, e a gente via que era uma coisa realmente muito ostensiva. E aí todo mundo nas ruas dizia, poxa, mas o que é essa propaganda? Ele se dirige ao filho do aposentado, dizendo que vai na casa do aposentado pegar assinatura, constrangendo mesmo a pessoa, induzindo a pessoa ao erro, né? E as propagandas eram muito abusivas, as pessoas diziam, ninguém faz nada, tá aí há um tempo essas propagandas aparecendo, ninguém toma providência. E eu me senti incomodada com aquilo, então junto com a minha equipe do gabinete, a gente começou a fazer uma análise, montamos um dossiê e levamos para o Ministério Público. Fui conversar com o promotor e falei, olha, tá tudo aqui, eu peço, por favor, que você faça alguma coisa. Ele falou, mas você não é vítima, como é que eu vou fazer? Eu falei, não importa, eu sou representante legal da população de Curitiba e a gente precisa fazer alguma coisa, porque eu sinto muito, dói realmente na alma a gente ver idosos, deficientes físicos, que as pessoas aposentadas são essas, ou viúvas, que são pensionistas, né, quem recebe o INSS, e que então eles pegavam esse dinheiro do INSS da pessoa para fazer empréstimos e tal. Então a gente foi atrás, aí o promotor falou, não, nós vamos dar um jeito, passamos para a delegacia investigar, conseguimos colher as informações ideais e hoje
pediram a prisão preventiva até para todas as vítimas se sentirem mais seguras, de poder estar trazendo as informações reais e então ir para julgamento. Daqui para frente. É uma primeira fase, né? Foi um grande sucesso, eu estou super feliz. Eu disse ontem para os promotores, para os delegados, todos envolvidos, foi uma somatória de esforços, muita gente junto, e quando a gente tem boa vontade e persistência, a gente alcança o objetivo. Então, estamos ainda numa primeira fase e vamos passar agora para a fase mais difícil, que é a parte do julgamento, que vai para judiciário, abre para defesa. Eles têm muito poder econômico, né, para fazer uma boa defesa, enfim. Então, a gente tem que ter muito apoio nesse momento para conseguir demonstrar a fraude, para conseguir demonstrar má fé, né, toda essa irregularidade e crime mesmo contra essas pobres pessoas aí que foram vítimas e levaram muito prejuízo e vão ficar por muito tempo ainda tendo que, né, pagar isso até que seja totalmente... A AVC Consultoria também vai servir como exemplo para que outras empresas não voltem a praticar esses mesmos golpes. Exatamente. Esse próprio pessoa aí, que é o líder de tudo isso que está envolvido, ele já teve um caso assim alguns anos atrás. Então, veja, não adianta só a gente tampar o buraco e solucionar esse. O que a gente já está fazendo de imediato, até combinei com o promotor de justiça, por orientação do próprio Ministério Público, a gente ir levar isso a nível nacional agora. Por que a nível nacional? Porque o INSS, ele a responsabilidade do INSS é governo federal. Então, a gente vai falar com o Ministério Público Federal, a gente vai falar com o INSS, para que o governo federal tome atitude com relação a esse tipo de empréstimo que eles fazem via INSS, para que não aconteça mais, ou que seja mais organizado, mais até controlado, né, para que não aconteça esse tipo de crime e de prejuízo para as pessoas. Renata, muito obrigado pela sua presença aqui. Conversei com a vereadora pelo PPS, Renata Bueno. Na semana que vem eu volto com mais atualidades para você. Até lá. No próximo bloco, a estreia do quadro Tela 1 Esportes. Não perca, voltamos já.